Senhor, com que todos saiam daqui alimentados, Senhor, da sua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava agitada, muitos judeus vieram de longe para celebrar esta data tão importante, em que eles comemoravam a libertação da escravidão do Egito. Cada família tinha que trazer o seu animal para o sacrifício, e alguns homens ganhavam muito dinheiro com isso. Eles ficavam no pátio do templo vendendo bois, ovelhas, pombos e outros animais. E alguns ficavam assentados ao redor trocando o dinheiro. Era um verdadeiro comércio. Até que chega um homem distinto, cercado com alguns seguidores. Ele parecia irritado com aquilo. E de repente pegou um pedaço de corda e com ele fez uma espécie de chicote. E começou a virar as mesas e o dinheiro dos cambistas ele derrubou ao chão. Ninguém teve coragem de impedi-lo. Todos atônitos se entreolhavam assustados, mas ninguém ousou interromper o seu momento de fúria. Em alta voz, replicava: tirai essas coisas daqui, e não façam da casa do meu pai casa de negócio. Essa casa será chamada casa de oração, e não casa de negócio. Alguns que o acompanhavam lembraram daquele salmo, Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Nesse mesmo tempo, esse homem distinto, que apareceu com um chicote na mão, derrubando as mesas dos vendedores de animais e jogando o dinheiro dos cambistas ao chão, apareceu fazendo sinais impressionantes. Aos cegos, ele dava visão. Os coxos, os aleijados, podiam andar ao som da sua voz. Os surdos podiam ouvir, e aqueles que eram dominados por espíritos imundos eram libertados ao som da sua voz. Alguns creram no seu nome, mas outros tinham um pé atrás. Mas ali havia também um homem nobre. Era um distinto cavaleiro, conhecedor das escrituras sagradas e reconhecido como um dos principais dentre os maiores religiosos de sua época. Ele temia ser visto com aquele homem que alguns chamavam de mestre, que arrastava multidões por onde passava. Mas ele não podia negar que os sinais que ele fazia eram impressionantes e que os mesmos só poderiam vir da parte de Deus. Ao escurecer, no cair da noite, ele toma coragem. E com toda a precaução ele foi procurar esse tal homem de meia idade, ainda jovem, com os seus 30 e poucos anos, para saber de onde vinha tanto poder, de onde vinha tanta autoridade, mas ele precisava falar com ele pessoalmente, porém sem ser notado. Quando encontrou esse homem, ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, sei que esses sinais que fazes vêm da parte de Deus, pois ninguém pode realizar tais sinais se Deus não estiver com ele. A isto, esse distinto homem respondeu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso mexeu com a cabeça daquele religioso. Ele não entendia como alguém, sendo velho, poderia voltar ao ventre materno e nascer outra vez. O homem dos sinais então lhe respondeu, ainda com maior clareza, o significado de nascer de novo. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E acrescentou mais: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ainda disse: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ainda assim, aquelas palavras soaram como um mistério aos ouvidos daquele homem religioso e o deixaram em perplexidade. Mas o mestre não o deixou sem resposta. Como uma imagem de salvação que era muito conhecida daquele entendedor das Escrituras Sagradas, ele afirmou: ora,
ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É provável que vocês já sabem de quem eu estou falando. Essa história contada com as minhas palavras é a história do encontro do fariseu, um dos maiores grandes mestres da lei da época de Cristo, Nicodemos, com o próprio Cristo. Mas o grande destaque que eu quero que os irmãos tenham em mente é a fala de Jesus a respeito do novo nascimento. O novo nascimento promovido pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus dá a Nicodemos um spoiler do papel do Espírito Santo na obra da salvação. E é sobre isso que vamos ver hoje no texto de Paulo aos Efésios, especificamente nos versos 13 e 14, e eu quero ler mais uma vez aos irmãos, que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É assim que Paulo fecha aqui o papel da obra da Trindade na salvação do homem. Mas nós precisamos lembrar que ele escreveu essa carta aos crentes que estavam em Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito pagã. Ali havia um templo, e esse templo era dedicado à deusa Diana, e havia muito comércio em torno deste templo, em torno desta adoração. Mas quando Paulo e quando outros irmãos como Priscila, Áquila, Apolo chegam até aquela cidade, eles começam a pregar a palavra e começa a haver transformação. E as pessoas passam a deixar o paganismo para servir a Cristo. E houve muita confusão naquela cidade, mas a luz de Cristo brilhou em meio às trevas no qual aquelas pessoas se encontravam. Cerca de 10 anos ou um pouco mais depois que Paulo andou ali por aquela cidade, iniciou o trabalho da igreja ali naquela cidade, ele escreveu essa carta. E ele direcionou essa carta. E as cartas de Paulo são maravilhosas porque são cheias de teologia, mas apontam também algumas doutrinas que mostram como ela desencadeia na vida prática do cristão. E ele então vai fundamentar toda a história da salvação, todo o projeto de Deus para a salvação do homem. Nos versos 3 a 14, ele vai afirmar que fomos eleitos pelo Pai, que fomos redimidos pelo Filho e que fomos selados pelo Espírito. E isso dá base e sustentação para toda a vida cristã, para tudo o que fazemos, para tudo o que pensamos, para como nos comportamos, para como agimos para com o nosso próximo, conforme nós lemos a exortação à santidade no capítulo 4. No primeiro sermão dessa série nós aprendemos que devemos louvar a Deus, que devemos bendizer ao nosso Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós devemos louvar a Deus também porque Ele nos escolheu e nos predestinou, e Ele fez isso antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante Ele, e Ele nos adotou a sua família como filhos, como seus filhos. Só que nós aprendemos também que Deus só pôde fazer isso por causa da obra de Cristo. Aí o Paulo vai mostrar que nós somos redimidos, que nós somos restaurados, que os nossos pecados foram perdoados pela cruz de Cristo, pela sua morte na cruz. E no segundo sermão dessa série, nós vimos de maneira mais específica o papel do Filho, o amado de Deus, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados por meio da sua morte vicária, a sua morte nos substituindo naquela cruz. Agora nós veremos de maneira mais específica o papel do Espírito Santo no processo da salvação. Ainda que não exaustivamente, porque ele não esgota toda a obra do Espírito Santo nesses versos, mas ele vai dizer que o Espírito Santo
é como a garantia da nossa redenção que nos foi outorgado por Deus através de Cristo Jesus. Portanto, quando olhamos para esses primeiros versos do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos lembrar das palavras de Ryan Yersby, que diz: não devemos pensar que cada pessoa da Trindade trabalha de forma independente, porque todas trabalham juntas para tornar possível a nossa salvação. Mas cada pessoa tem um ministério especial a desempenhar, um depósito espiritual e especial a fazer na vida de todo aquele que crê. Portanto, meus irmãos, nós vamos aprender com os versos 13 e 14 que recebemos o Espírito Santo quando ouvimos e quando cremos na palavra do Evangelho de Cristo Jesus, e que esse mesmo Espírito é a garantia da nossa salvação. A primeira verdade que eu quero que você guarde em seu coração é que quando ouvimos o Evangelho da salvação e cremos em Cristo como Salvador, Deus nos dá o seu Espírito Santo. Quando ouvimos e cremos, Ele nos concede o seu Espírito, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olhar a obra da salvação orquestrada por Deus é como passear no tempo e passear também na história. Nós saímos da eternidade no qual fomos eleitos pelo Pai, voltamos ao passado, especificamente quando Roma dominava o mundo e quando os gregos representavam a elite intelectual da época, e contemplamos Cristo sendo crucificado, levando sobre si mesmo os nossos pecados. Mas agora, com o papel do Espírito Santo, nós somos direcionados ao presente, ao momento da nossa conversão, ao momento em que ouvimos a mensagem do Evangelho, o momento em que Deus tira as escamas dos nossos olhos espirituais para enxergarmos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós olhamos para o Pai elegendo na eternidade, olhamos para a história mais de 2000 anos atrás e vemos Cristo crucificado, e olhamos para a nossa vida no qual Deus executa o plano da salvação e recebemos então o seu Espírito Santo quando cremos em Cristo como nosso Salvador. E Paulo vai falar como o homem é salvo, de que maneira o homem é salvo, de que modo o homem é salvo, assim como Jesus Cristo vai explicar a Nicodemos como ele pode nascer de novo. Paulo vai nos dar detalhes de como é possível o homem receber o Espírito Santo. E o homem recebe o Espírito Santo quando ouve a mensagem do Evangelho. Mas será que só ouvir é necessário? Será que só ouvir que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados é necessário? Será que isso é suficiente para a salvação? Nós podemos ouvir o tempo todo, estamos domingo após domingo ouvindo, ou pela internet, ouvindo mensagens edificantes, mas se nós não crermos de todo o coração, se nós não entregarmos a nossa vida a Cristo de todo o coração, isso nada adianta, é apenas conhecimento teórico que estamos absorvendo. Se a mensagem do Evangelho não produzir transformação, não trazer sede ao seu coração de estar na presença de Deus, isso nada adianta. A mensagem precisa ser ouvida, sim, mas também precisa ser crida no seu coração. Você precisa ouvir e crer na mensagem do Evangelho, para que essa mensagem produza efeitos positivos, transforme a sua vida, faça de você a cada dia uma pessoa melhor, mais consagrada, mais santificada, mais edificada, mais reservada e separada para a glória de Deus. É isso que acontece quando nós cremos verdadeiramente em Cristo como nosso Salvador. E Paulo vai explicar com maior riqueza de detalhes quando ele escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 10. Ele diz no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha o que ele diz:
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, então, agora sim, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que para que uma pessoa seja salva, seja alcançada pela graça de Cristo, você precisa pregar o evangelho. Não é apenas o pastor, não é apenas os oficiais, mas você precisa pregar o evangelho. Você precisa dar testemunho na sua vida desse evangelho que te transformou. Porque se esse evangelho não te transformou, como você vai oferecer a outras pessoas? Como você vai dar a outras pessoas aquilo que você não tem? Nós não podemos dar a outras pessoas aquilo que não temos. Portanto, é necessário ouvir, mas é necessário crer, para que o evangelho produza transformação na sua vida. E aqui, meus irmãos, esse é o caminho, esse é o meio ordinário pelo qual Deus executa a salvação. A pessoa ouve a mensagem, e ao ouvir, ela então é despertada para entender. E ao ser despertada para entender, com o coração cheio de fé, ela declama e confessa Cristo como Salvador. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar ele precisa conhecer. Ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Entretanto, quando ele ouve e quando ele entende, quando ele professa a fé, quando ele crê verdadeiramente, ele é selado. Ele recebe o selo, que é o Espírito Santo da promessa. O Santo Espírito da promessa é este selo que é dado a todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui Paulo metaforicamente diz que quando cremos em Cristo, então recebemos este selo, o selo que é a ação do Espírito Santo da promessa em nossas vidas. Em documentos oficiais importantes, contratos, escrituras públicas, entre outros, é necessário que esse documento seja autenticado por um cartório de registro devidamente autorizado. Se você, por exemplo, quiser tirar uma cópia do seu RG e quer que essa cópia tenha valor legal, você precisa tirar uma cópia autenticada. Então você, munido com o seu documento original, vai até o cartório, se dirige até o cartório, apresenta o seu documento original e a cópia, e eles então vão pegar essa cópia, vão comparar com o original, para ver se há veracidade ali, e eles então vão dar um selo, vão colocar uma espécie de carimbo naquela cópia, e este carimbo vai dar autenticidade àquela cópia, vai provar que aquele documento de fato tem valor legal. Se você precisar, porventura, fazer um contrato de locação, você vai precisar não apenas assinar esse contrato, mas você vai precisar reconhecer a sua assinatura num cartório. E se você não tem firma aberta, você vai precisar ir ao cartório, levar os seus documentos pessoais e vai precisar abrir firma no cartório. Abrir firma é dar ali a sua assinatura, e eles vão deixar aquela assinatura ali no livro próprio, e toda vez que você precisar reconhecer um documento, eles vão comparar a sua assinatura. E se estiver igual àquela que você deixou no cartório, eles então vão dar o selo de autenticidade. Esse é um dos propósitos aqui do selo. E essa é a comparação que Paulo faz. Quando nós cremos em Cristo, nós somos selados. É como se recebêssemos uma marca. Mas essa marca não confere apenas autenticidade. Ela também diz que nós pertencemos a Deus. Essa é a proposta de Paulo aqui. Quando cremos em Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, e significa que temos um dono, que somos propriedade de alguém. E esse alguém é esse Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. O comentarista diz que este selamento também implica em propriedade. Deus colocou o seu selo sobre nós porque Ele nos comprou para sermos seus.
também iria ser rompido, ser aberto. Assim, o crente pertence a Deus e está seguro e protegido porque faz parte de uma transação concluída. O Espírito Santo habita com o crente, como nós lemos em João capítulo 14. Não é simplesmente a nossa profissão por meio dos nossos lábios. Não é apenas a nossa atividade religiosa. Não é apenas as nossas boas obras, mas sim o testemunho do Espírito que torna autêntica a nossa profissão de fé. Significa, irmãos, que apenas professar a fé em Cristo aqui na frente da igreja não resolve o seu problema. Não significa que ao professar a fé aqui na frente da igreja você é salvo. Você é salvo quando recebe esta garantia, que é o selo do Espírito Santo. Há muitos que professaram a fé aqui neste púlpito, aqui na frente dessa igreja. E onde? E hoje onde estão? Estão longe dos caminhos do Senhor. Estão afastados da comunhão do Senhor. Não sentem mais prazer em vir à igreja. Não tem mais contentamento e alegria em estar na comunhão dos santos. E aí nós questionamos, será que receberam de fato o selo do Espírito Santo? Portanto, confessar apenas com os lábios não basta. Você precisa crer para que o Espírito Santo entre em seu coração, habite em você. Tome conta de todo o seu ser e transforme a sua vida. Hernandes Dias Lopes, ele destaca 4 aspectos do selo do Espírito Santo. Ele fala que o selo diz respeito a uma transação comercial consumada. Até hoje, quando documentos importantes são tramitados, recebem este selo oficial. Indicam que a conclusão foi realizada. Jesus consumou sua obra de redenção na cruz. Ele comprou-nos com o seu sangue. Somos, portanto, propriedade exclusiva dele e recebemos este selo como garantia dessa transação final. Os compradores de madeira em Éfeso colocavam o selo na madeira e depois enviavam aos seus mercadores para buscá-lo. É isso que Deus faz. Ao nos salvar, ao cremos em Cristo, Ele nos sela com o Espírito Santo como garantia da nossa salvação e como também afirmando que somos sua propriedade. O selo fala de um direito de posse também. Francis Foulkes diz que no mundo antigo o selo representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente de alguma coisa importante. E por isso, tal como numa carta, distinguia o que era verdadeiro do que era espúrio. E também a garantia de que o objeto selado havia sido transportado de maneira intacta. Deus pôs o seu selo sobre nós porque nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. John Stott diz que o selo é uma marca de possessão e autenticidade. Até mesmo o gado e os escravos de antigamente eram marcados com o selo dos seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Mas tais selos eram externos, ao passo que o selo que Deus nos dá, que é o seu Espírito Santo, está em nosso coração, está em nosso interior e marca, portanto, este povo que assim o recebe como sua propriedade. O selo também, diz Hernandes Dias Lopes, fala de segurança e proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Assim, o crente que pertence a Deus recebe o Espírito Santo para estar para sempre conosco, com a garantia de que ele jamais nos abandonará. O selo também é sinal de autenticidade, é como a assinatura do dono que atesta genuinidade. O apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este mesmo não pertence a Cristo. Romanos 8, versículo 9. Paulo aos Romanos, meus irmãos, escreve ainda que o motivo da nossa esperança não poder ser confundida é pelo fato de recebermos o Espírito Santo de Deus. Capítulo 5, versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, aprendemos nesse primeiro ponto que quando ouvimos o Evangelho da salvação e cremos em Cristo como Salvador, Deus nos sela, ou seja, nos dá como garantia o seu Espírito Santo, nos dá como autenticidade, mostrando que pertencemos a Ele. Mas a segunda verdade desse texto, que é destacada no verso 14, é que o Espírito Santo que nos é outorgado, que nos é dado, é também a garantia da nossa salvação. Olha o versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Selo também do Espírito Santo também é garantia. Quando você vai alugar um imóvel ou uma casa, eles exigem, geralmente o proprietário exige alguns requisitos para alocar para você esse imóvel. Talvez ele peça a você alguns meses de depósito como garantia. Ou talvez ele exija que você faça um seguro aluguel. Você pega uma companhia de seguro, faz um seguro e vai pagar um percentual do valor do aluguel para a seguradora, e a seguradora vai garantir que o proprietário receba este aluguel. Mas em alguns casos, se não por esses dois meios, o proprietário também pode exigir que você tenha um fiador. E o fiador, neste caso, vai assumir a responsabilidade do pagamento do aluguel, caso você não o faça. Só que para ele assumir, ele precisa dar garantias que ele tem condições de pagar. E muitas vezes ele vai exigir algum bem, algum imóvel ou algum carro, alguma propriedade, para que essa propriedade fique penhorada ou fique alienada. Se caso ele não conseguir pagar e o fiador também não pagar, esse imóvel então será tomado como garantia e pagamento da dívida. Aqui, o Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado funciona mais ou menos dessa forma. É como uma garantia que Deus nos dá de que de fato Cristo voltará para nos resgatar de uma vez por todas. Por isso que ele diz que é o penhor da nossa herança. Antigamente isso era mais comum. As pessoas que tinham um bom relógio, um relógio de marca, e precisavam de dinheiro, elas iam lá e deixavam esse relógio penhorado no banco e tomavam esse valor emprestado, ou joias também é possível, e tomava esse valor emprestado. E ali aquele bem ficava como garantia. Se caso você não pagasse, você perdia aquele bem. Mas ao pagar, você podia então resgatar aquele bem de volta para si. Essa é a ideia. Deus nos dá o Espírito como penhor, como garantia, como certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de consumá-la para a sua glória. Ele é, portanto, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, e Deus faz isso para o louvor da sua glória. Agora Paulo pega os nossos olhos e nos leva para o futuro. Ele dirige para a escatologia, para as coisas acerca do fim, e diz que essa propriedade que será resgatada é quando Cristo voltar a este mundo para resgatar a sua igreja. Então ele diz: olha, eu te salvei, como garantia recebe o meu Espírito Santo e tenha certeza que o meu filho voltará para resgatar a sua noiva. Ele voltará para resgatar a sua igreja. E quando você recebe o Espírito Santo, você tem certeza de que as promessas de Cristo se cumprirão em nossas vidas. Nós vimos que a salvação se consumou como um decreto na eternidade. Ela ocorre no presente momento em que cremos, mas a redenção final ocorrerá apenas quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja. Um comentarista, ele diz que essa palavra, penhor, na Grécia, pode ser entendida como um anel de noivado. E o anel de noivado nada mais é do que uma garantia de que as promessas feitas serão cumpridas. Ele diz ainda que a nossa relação com Deus através de Cristo não é simplesmente comercial, mas também uma experiência pessoal de amor. Ele é um noivo
e a sua igreja é a noiva. Sabemos que Ele virá e reivindicará a sua noiva, porque Ele nos deu sua promessa, que é o seu Espírito, como um anel de noivado. Que maior garantia podemos exigir? O Espírito Santo que Deus nos dá no momento em que cremos é, portanto, a garantia de que Deus terminará a boa obra que começou em nós. E aí nos lembramos das palavras de Paulo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, é certeza. Se você foi salvo, se você foi remido pelo sangue de Cristo, se você crê em Cristo como seu Salvador, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque Ele não vai dar apenas todas as bênçãos da salvação a você nesta vida, mas Ele garante que Cristo um dia voltará para te resgatar, para levá-lo ao céu que Ele preparou, para levá-lo à nova Jerusalém, um novo céus e nova terra, onde habita a justiça, onde reinaremos para sempre com o Senhor, e a garantia disso é o Espírito Santo que em nós habita. Mas sabe qual a implicação disso? A implicação, meus irmãos, é que agora, uma vez que cremos em Cristo, que temos Cristo como nosso Salvador, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha que coisa impressionante. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vede que grande amor Deus nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O discípulo do amor diz: de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, também seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Nós vivemos no aspecto da salvação do já, só que o ainda não. Já fomos salvos, já fomos redimidos por Cristo, já somos santos, mas ainda não vivemos a consumação final. Mas a garantia de que viveremos é que Deus nos dá o seu Espírito, como certeza absoluta de que Ele consumará a boa obra que começou em nós. Portanto, meus irmãos, aprendemos que recebemos o Espírito Santo e que esse Espírito Santo nos é dado no momento em que ouvimos e cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor. Então somos selados, dizendo que pertencemos a Ele. Mas esse selo também é a garantia da obra que Deus operou em nós e que ainda irá operar, a redenção final que aguardamos na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, é necessário que vocês entendam que toda a verdadeira riqueza espiritual vem da parte de Deus. Observem que nós aqui, nesses primeiros versos do capítulo de Paulo aos Efésios, não fizemos nada a não ser receber a salvação. Nós não fizemos absolutamente nada a não ser receber gratuitamente a salvação. Nós não podemos comprar a salvação, nós não podemos trocar ou negociar com Deus a salvação, porque o único meio de sermos salvos é por meio de Cristo. Por isso nós lemos que Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, para receber o dom do Espírito Santo, você precisa fazer uma coisa muito simples. Apenas creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não é uma fé espúria, como aqueles homens que viram os sinais de Jesus, mas o próprio Cristo não se confiou a eles. É uma fé verdadeira, de que Cristo de fato é Senhor da sua vida. É entregar de fato a sua vida a Cristo. Portanto, lembrem-se, nós somos eleitos por Deus, o Pai, na eternidade, predestinados para Ele e adotados como seus filhos. Lembrem-se que para isso acontecer,
Cristo precisou pisar nesta terra, vir a este mundo, viver uma vida santa, perfeita, mas morrer na cruz por causa dos nossos pecados, levar sobre si os nossos pecados e morrer na cruz em nosso lugar. Mas como se não bastasse, Cristo não apenas faz isso, Deus não apenas faz isso, mas Ele também nos concede o seu Espírito como selo de autenticidade, como selo de que agora nós pertencemos a Ele, somos o seu povo, somos o povo e rebanho do seu pastoreio, somos propriedade exclusiva de Deus, aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vimos que por meio do Espírito nós temos esta garantia da certeza da nossa salvação e da certeza e da esperança que não confunde, que Cristo retornará para nos resgatar e nos levar para habitarmos para sempre com o Senhor. Mas lembre-se também, meus amados irmãos, que Deus fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade. Não questione a Deus, porque Deus salva um e não os outros. Quem somos nós para contendermos com Deus? Apenas receba essa salvação e tenha o coração agradecido. Diante dessas verdades que lemos nesses primeiros versos, faça como Paulo fez, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, que é o autor da sua salvação. Dê a Deus toda a honra e toda a glória, porque você não tem nenhum papel na salvação, a não ser receber por meio da fé que Ele mesmo dá, Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Mas lembre-se também, meus irmãos, que Deus, ao nos dar o seu Espírito, o nosso corpo agora pertence a Ele. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Como temos cuidado do templo do Espírito Santo? Você tem cuidado da sua saúde? Tem feito exercícios físicos regularmente? Tem feito uma boa alimentação? Afinal, nós ornamos o templo para nos reunirmos e cultuarmos a Deus. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem alimentado a sua mente com a palavra de Deus? Ou você tem perdido horas e horas nas redes sociais com coisas fúteis, inúteis, que não traz nenhum benefício para a sua vida intelectual e para o seu crescimento espiritual? Como você tem exercitado a sua mente? Tem feito devocionais diárias? Tem buscado manter um espírito e um corpo saudável para a habitação do Espírito Santo de Deus? Mas isso tudo talvez seja matéria para um outro sermão. Entretanto, basta entendermos que Deus nos deu o seu Espírito como selo e garantia da nossa salvação. E que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Neste momento nós vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino de número